pessoal, estamos entrando agora na nossa terceira aula. A gente vai falar um pouco sobre instrumentação de segurança. Esse é o curso básico de NR13. As caldeiras elas devem ser dotadas dos seguintes itens de segurança. Primeiro, válvula de segurança. Esse é o item mais importante de qualquer caldeira ou vaso de pressão. É uma válvula com atuação mecânica, atua através de haste e mola, e essa válvula ela tem que abrir, tem que ser calibrada para abrir no máximo com valor igual a PMTA, já considerado aí as tolerâncias de calibração, incerteza de medição, tudo que tem que ter dentro de uma calibração. O segundo item, e muito importante que também esteja calibrado e adequado, é um instrumento para verificação da pressão, basicamente um manômetro digital ou analógico. Ele tem que estar na mesma unidade de medida de pressão que tiver expressa PMTA de placa, por exemplo, uma caldeira com PMTA de 15 bar, esse manômetro ele tem que estar em bar, e a escala dele tem que ser de 1,5 vezes a 3 vezes o valor da PMTA, fundo de escala desse manômetro. O terceiro item aí também muito importante é um injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal, que evite superaquecimento por alimentação deficiente, ou seja, aquelas que são acima da temperatura de projeto de caldeira de combustível sólido não atomizado com queima e suspensão. Então, para esse tipo de caldeira, o injetor ele tem que ser independente, tem que ser ligado a um termostato e ele injeta água para manter a temperatura dentro da temperatura de trabalho e nunca atingir ou exceder a temperatura máxima de projeto. O quarto item é um sistema dedicado de drenagem rápida. Isso é válido somente para as caldeiras de recuperação de alcares. Em caso de emergência, o operador vai acionar um botão, um comando no painel e vai ser feita a drenagem automática dessa caldeira. O último item aqui dessa tela é o sistema automático de controle de nível de água com intertravamento, que evite superaquecimento por alimentação deficiente. A gente vê inclusive que essa questão de intertravamento é muito falado aí na NR12 e é importantíssimo para a caldeira. Significa que você tem um controle de nível além daquele controle visual que geralmente você já tem nas caldeiras, e que se a água atingir um nível abaixo do mínimo exigido, especificado para a operação, imediatamente essa caldeira ela corta a alimentação para evitar um superaquecimento, uma sobrepressão e um eventual aí incidente ou até um acidente grave. Os instrumentos e controles de caldeira eles devem ser mantidos e calibrados em boas condições operacionais. A inibição provisória dos instrumentos e controles é permitida, desde que mantida a segurança operacional e que nela esteja prevista em procedimentos formais de operação e manutenção. Deixa eu explicar esse item para vocês. Antes de um instrumento de segurança e controle, seja um manômetro, uma válvula, um medidor de nível, você pode ter uma válvula, por exemplo, de bloqueio. Para quê? Para facilitar uma retirada para manutenção, uma calibração em uma caldeira que tem trabalho contínuo, Então isso pode ser adotado, porém nunca sem um procedimento. Esse procedimento ele é elaborado, é aprovado por um profissional habilitado. Quando essa válvula estiver fechada, tem que haver um registro documental e tem que ser acompanhado por um pH. Quando ela está na condição aberta, que é a condição que ela deve ficar em operação, salvo essa situação de intervenção, ela tem que estar com um cofre, um lacre que garanta que não vai haver um fechamento inadvertido, ou seja, sem estar previamente documentado. As válvulas de segurança de caldeiras elas devem ser desmontadas, inspecionadas e calibradas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para inspeção de segurança periódica das caldeiras, por elas protegidas. Essas válvulas, quando elas são soldadas diretamente na caldeira, e isso acontece em projetos mais antigos, com uma frequência compatível com o histórico operacional das mesmas, elas também devem passar pela calibração e pelas manutenções preventivas. Para isso você vai precisar de uma empresa especializada que tenha um pH e que execute esse tipo de serviço.
As válvulas de segurança instaladas em caldeiras de categoria B, elas devem ser testadas periodicamente, dentro do seguinte esquema. A primeira condição é pelo menos uma vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca durante a operação de caldeiras sem tratamento de água, exceto para aquelas que vaporizem fluido térmico. Já as caldeiras que operem com água tratada, e essa é a condição ideal de toda caldeira, deveria operar com água tratada. Ela deve ter a alavanca acionada manualmente quando condições anormais forem detectadas, somente. Adicionalmente aos testes prescritos nos itens 4.49 e 4.410, as válvulas de segurança instaladas em caldeiras podem ser submetidas a teste de acumulação a critério do pH, sempre a critério do profissional habilitado. O teste de acumulação não deve ser feito sem acompanhamento desse profissional, até porque é um teste que envolve um determinado risco. Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens. Agora nós vamos começar a falar de itens obrigatórios de segurança para vasos de pressão. Válvula de segurança, essa válvula ela tem que seguir o mesmo esquema de caldeiras, calibrações periódicas, ela deve ser desmontada, limpa, verificada os componentes, passar por manutenção preventiva, lubrificação quando aplicável, manutenção corretiva quando detectado que algum componente dessa válvula está com alguma avaria. Todo esse serviço tem que ter acompanhamento de um profissional habilitado, ART emitido junto ao CREA. Segundo, vasos de pressão submetidos a vácuo, eles também têm que ser dotados de um dispositivo de segurança, a chamada válvula quebra-vácuo, ou mesmo outro dispositivo como um lacre de rompimento, um disco de rompimento, algo do tipo. E se esse vaso também for submetido a pressão positiva, ou seja, ele trabalha com a bomba de vácuo, mas o mesmo equipamento ora trabalha com pressão positiva, um compressor ou uma bomba, né, de pressão positiva, ele também tem que atender os requisitos de segurança de ter uma válvula de segurança para pressão positiva, devidamente calibrado, com tudo que já foi dito aqui anteriormente. Além disso, sistemas de segurança que defina formalmente um meio de evitar o bloqueio inadvertido, igual a gente explicou para a caldeira. Você pode ter uma válvula de fechamento antes do manômetro, antes da válvula de segurança, porém isso tem que estar documentado. Não pode ser feita nenhuma intervenção não documentada e tem que ter acompanhamento do pH, tá? Que é o profissional habilitado. Instrumento que indica pressão de operação instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha, que é o manômetro, e também deve seguir os mesmos requisitos falados anteriormente aqui para caldeira.